Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, antes de entrarmos no tema da nossa mensagem, gostaria de convidar os amados irmãos a se inscrever no canal, dar seu like e compartilhar para que demais pessoas venham ser alcançadas por esse entendimento, por esse conhecimento. E eu quero agradecer a todos os inscritos, todos os que estão aqui comigo desde o início, né, os que estão chegando, os que estão apoiando este canal. Desde já amei a minha gratidão a todos vocês, colaboradores que estão aqui, né, fazendo esse canal crescer, fazendo essa família crescer, porque temos vocês, né, eu tenho vocês, não como colaboradores do canal, né, para que o canal possa estar ativo, para que o canal possa estar aqui, mas como meus familiares, meus amigos, uma família o qual eu estou constituindo, o qual eu estou, né, crescendo, onde eu tenho conhecimento, muitos eu não conheço, mas sempre se mandar ali um comentário, eu vou responder, eu vou ter, né, conhecimento de quem é você. E tem todos aqueles que, né, eu conheço, né, que estão comigo, que conversamos, sentamos para conversar. O meu grande abraço, a minha gratidão, né, por vocês confiarem nesse canal, no que eu faço, no que eu estou aqui anunciando. Muito obrigado, gratidão mesmo a todos vocês, meus amados irmãos. E o tema da nossa mensagem hoje é: a lei é pecado? Eis a pergunta, né? Então, o texto inicial se encontra lá em Romanos, capítulo 7, versículo 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, nós estamos dentro de um conjunto onde aqui relata que a lei não é pecado, né? O povo pergunta a Paulo: que diremos então? A lei é pecado? Ele diz: de modo nenhum. Ele não via a lei como pecado. O que era pecado era o que se praticava de errado dentro da lei. Então, tudo que tivesse fora, né, das ordenanças que você não poderia fazer e você fazia, então era uma transgressão da lei e você era visto como um transgressor ou um pecador. Por quê? Porque você transgrediu a lei. Mas se você não transgredisse, você estava de forma correta e não estava sendo pecador. A lei não estava trazendo esse pecado a você, porque você não estava transgredindo a lei. Então é por isso que Paulo fala: de modo nenhum. Mas se a lei não dissesse não cobiçarás, né? Não cobiçarás, como é que eu ia saber que isso era errado, que isso era pecado? Então pecado era, lá falava não cobiçarás. E você cobiçasse, então você era um transgressor da lei, você estava, né, transgredindo algo que era posto que não deveria ser feito e você fez, então você era acusado de transgressão e era conhecido como pecador, porque você era um transgressor da lei. Então a lei em si não era pecado. Mas o que era feito, o que era cometido, o que era, né, realizado no ato do que pode ou não pode fazer, se você fizesse, se estivesse incluso naquilo que não poderia fazer e você fizesse, então você era um transgressor da lei e você estava, né, pecando, você estava transgredindo algo que não poderia ser transgrido, né? Então você não podia transgredir essa lei. Então, se você transgredisse, você era levado em conta, você era levado a uma sentença, a condenação e morte, porque era isso que a lei era conhecida. Porque a todos aqueles que pecassem, a todos aqueles que transgredissem o que não poderia ser feito, era levado à morte, né? À condenação, porque estava transgredindo, estava pecando, estava no ato errado do que a lei, né, colocava em prática, do que você deveria ou não fazer. Então, amados, levando para o nosso cotidiano hoje, nós vivemos num país onde
são postas várias regras. O país temos nosso governo, né? O país, né? O presidente, o qual ordena várias regras, várias leis, né? São votados no Senado, são aceitas, coisas não são aceitas. O que você deve fazer, o que você não deve fazer, é tudo posto ali, naquela votação. Então, o presidente com os seus aliados formam uma lei, e essa lei é vigorada, essa lei é posta, e nós temos que estar cumprindo todo aquele mandato. Temos que estar cumprindo toda a lei. E também em nosso município temos um prefeito, a qual também temos que estar debaixo do que ele impõe. Então, tudo que o prefeito, né, coloca como lei municipal, temos a lei do governo e temos a lei municipal. Então, tudo aquilo que a lei municipal é posta, é votada, é aceita, nós, como cidadãos desse município, também estamos debaixo dessas leis. E se errarmos, e se formos, né, contra essa lei, se fizermos tudo errado, né, a lei diz isso e nós fazemos, né, contrário à lei, então estamos sujeitos a pagar um ato por estar defamando, degredindo aquela lei. E não é isso que queremos. Queremos estar na sociedade como cidadãos, né, sujeitos a todas as leis municipais e também as do governo, né? Então, quando estamos nesse ato, sabemos a lei, então não estamos errando contra a lei. Mas, se chegar algum errar, então, para nós, isso é o quê? É injustiça, vai ser, né, sentenciado, vai, né, responder um processo. Mas para essa lei aqui dessa época aqui, do Velho Pacto, não era conhecido dessa forma. Então, estamos debaixo de uma lei a qual tem que ser cumprida, né? A qual temos que estar ali, né, debaixo dela, andando de forma correta. Então, quando aquele povo antigamente vigorava um dos mandamentos, uma lei posta, eles eram condenados e vistos como um transgressor. É do mesmo jeito hoje, como acabei de dar um exemplo, estamos debaixo tanto da lei do governo, como estamos na lei do município, né, municipal. Então, tudo isso temos que ter, né, consciência do que podemos ou não podemos fazer diante dessas leis. Mas a lei hoje não é pecado. A lei hoje não é pecado como antes não era. Mas só que quem violasse era visto como um pecador, porque era um transgressor. Era mesmo que tá fazendo um ato de injustiça, era mesmo que você pegar alguém e matasse algo. Era tipo isso. Era visto como um transgressor. Por quê? Porque ela tá dizendo, não matarás, e a pessoa ia matar. Então era visto como transgressor, transgrediu o que a lei disse que não poderia fazer e se tornou o quê? Uma pessoa que matou se viu o quê? Um pecador para eles, né? Porque transgrediu a lei e estava tirando uma vida, né? Hoje as pessoas vão presas, mas antes as pessoas eram condenadas à morte. Hoje você faz um ato desse, você é preso, a justiça vem, te prende, tem um julgamento, e dependendo da situação, você é liberto novamente. Aquele povo não, foi liberto quando Cristo veio libertar, quando veio resgatar eles daquela lei. Então, tudo isso é um ato de quê? De justiça. Então, para nós hoje, o que está transgredindo a lei, o que está, né, desfavorecendo, é um ato de justiça, mas para aquele povo, a justiça deles era totalmente diferente, porque hoje vão presos, hoje vão, né, corresponder a um processo. Antigamente não, já era levado à condenação, à morte. E é por isso que Paulo disse que a lei não era pecado. Mas se não fosse a lei, ele não conhecia o que era cobiçará, o que era matará, o que era fazer, né, o conhecido, né, 10 mandamentos, o qual nós conhecemos. Mas isso não era de fato a lei pecado. A lei era pecado, se tornava pecado
Como eu já falei, porque você, né, vamos supor, aquela pessoa, eu tô dando um exemplo de você para você entender. Mas não era você, era aquele povo. Então, você tem ali aquelas leis postas e você vai lá e transgride uma lei daquela. Então, você não é pecador por causa da lei. Você é pecador porque você se transformou um transgressor por transgredir algo que estava posto, né, naquela lei. Então, é esse fato. Por isso que Paulo diz que a lei não era pecado. Mas se ela não tivesse aqueles mandamentos, como é que ele ia saber o que não poderia e o que poderia fazer? Então, nós temos que ter essa consciência. Hoje, a lei, nossa, é a lei de Deus, a lei o qual foi posta, escrita em nossos corações, o que sentimos, o que podemos ou não podemos fazer, porque somos discernidos espiritualmente e sabemos o que cabe a cada um de nós fazermos em nosso cotidiano. E lá em Romanos 4,15 diz, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Então, em graça não há lei. A lei que existe em graça é a lei de Deus, a lei do Espírito, qual foi posta em nossos corações, que sabemos distinguir, que sabemos o que devemos ou não fazer. Mas antes a lei era em pedra, era ali posta e você tinha que estar debaixo de todas aquelas ordenanças, o que deveria ser feito, e você não fazia o que estava ali, que não poderia ser feito. Se você fizesse o que estava ali, que não poderia ser feito, você era condenado, você era um praticante, né, um transgressor e um pecador diante daquelas ordenanças, né, diante daquela justiça, diante daquela lei. Mas nós, em graça, não temos lei. Então, onde não há lei, não há transgressor. Porque onde não há lei, você vai transgredir o quê? Não podemos transgredir nada, porque não tem uma lei, não tem um mandato. Então, se o governo municipal coloca algo, mas não coloca ali como um ato jurídico. Então, amados, se o governo municipal coloca uma regra, mas ele não coloca ali como lei decretada, a pessoa que cometer aquele ato, por mais que eles tenham, né, colocado em jogo, ter colocado ali que não pode ser feito, mas não foi decretado uma lei sobre aquilo, quem fizer, né, o que eles acham que não deve ser feito, se não for lei, se não tiver sido decretado como lei, a pessoa não transgrediu nada. Então, é como um exemplo aqui, né? Porque a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. Então, se não tiver algo posto como lei, se a pessoa agir, se a pessoa cometer aquele ato, se não for lei, não é transgressão. Não é transgressão, não é errado. Não é, hoje em dia não é levado à justiça. Por quê? Porque não foi decretado como lei. Foi dita, foi posta em uma votação, mas não foi decretado, né, como lei municipal. Então, nesse caso aqui, Paulo diz que onde não tinha lei, não havia transgressor, porque como é que vai transgredir se pecado, se transgressor era quem transgredisse a lei? Então, se não havia lei, também não havia transgressor, porque não tinha nada o que transgredir, não tinha nada o que errar, não tinha nada o que passar por cima, né, do que foi ordenado, do que foi dito como lei, como ordenanças. Então, se não tinha nada, se não tinha lei, também não tinha transgressor, porque não tinha o que transgredir, porque não tinha algo ali dito, suposto, colocado do que você deveria ou não fazer. Então, se não tem lei, não tem transgressor. Então, se não tem lei, também não há pecador, porque pecador era quem transgredisse. Então, se não tem transgressor, também não há pecado. Não há pecador. Hoje nós não nos vemos mais como transgressor, porque não temos lei, não vivemos debaixo de lei, vivemos pela graça, né, de Deus, onde Ele nos libertou dessa lei, onde o seu povo foi alcançado, onde o seu povo foi transportado para a sua maravilhosa luz. Hoje vivemos a lei de Deus, a qual não condena, a qual não te vê como pecador, porque a lei de Deus, Ele te discerne, e você sabe o que deve ou não fazer, você sabe o que deve ser feito.
Então, a lei de Deus não nos leva como ato de transgredir e nem de ser visto como um pecador, porque a lei de Deus é amor. A lei de Deus é nós fazermos tudo que está baseado nos frutos do Espírito. O que se faz na carne, se colhe na carne, né? Porque as obras da carne não são de Deus, mas você irá colher. Se você for filho, você vai ser disciplinado. A colheita vem, mas você não vai ser pecador e nem transgressor, porque pecado era transgredir. Então, você não está transgredindo nenhuma lei posta do que você deve ou não fazer, porque hoje é consciência, hoje você sabe muito bem o que deve ser feito. Antes não, as pessoas agiam por impulso, as pessoas nem pensavam 2, 3 vezes, mas agiam por um impulso, né? Agiam naquele, eu não posso fazer isso, e ia lá fazia. Mas hoje não, hoje é discernimento, hoje nós sabemos o que devemos fazer, hoje o Espírito Santo nos discerne e sabemos viver uma vida espiritualmente em tudo o que o Espírito Santo nos discerne. Então hoje não há lei e também não há transgressão de lei, então hoje não há pecador, porque pecado era transgredir a lei e não estamos mais debaixo de lei. Onde não há lei, não há transgressor. E de fato, igual, não há pecador. Então, estamos livres do pecado mediante a tudo isso. Hoje, o que cometemos é falhas, porque o nosso corpo carnal está, suposto a isso. Não podemos fugir das nossas falhas, mas pecado aqui era transgredir algo. Então, isso nós estamos livres, porque não temos lei para ser transgredida. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por mais esse momento, por mais essa mensagem, por mais esse entendimento, o qual o Senhor nos revela, o Senhor nos dá entendimento. Obrigado, Senhor, por tudo, porque o Senhor, Pai, nos revela tudo mediante a Tua palavra. Desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas, na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém? Melhor dia, abençoados, graça e paz. E reforçando mais aqui uma vez, gostaria de pedir a vocês, meus irmãos, que não se esqueçam de se inscrever no canal, dar seu like e compartilhar, para que esse vídeo venha crescer, para que esse vídeo venha se expandir e mais pessoas venham ser alcançadas por essa revelação da graça de Deus. Amém? Mais uma vez, melhor dia, abençoados, povo eleito do Senhor. Amém?